Olá, meus amores, tudo bem? Vim aqui dar um dedinho de prosa com vocês. Tem um vídeo, esse vídeo tá circulando, eu acho que já faz uns 2 meses. E é um vídeo da Caras Brasil e tá lá, flagra, eita, como beijam e que beijão, não é? E é um ator global com uma moça que eu não sei quem é, não sei se ela é atriz, não sei se ela é famosa, eu não faço a mínima ideia quem é. E apesar que tem o nome dela, enfim, mas não tive a curiosidade de querer saber quem é. E tá aquele beijo, tá num lugar aberto, é um evento, um festival, alguma coisa assim, numa praia. A princípio dá essa imagem, montanha atrás, tem areia, né? Então, apesar de não aparecer a praia em si, mas subentende-se que seja esse o cenário. Tem uma galera, muita gente, sabe aquela coisa muvucada? E tá todo mundo ali de boa. Eu tô olhando o vídeo, tá? Por isso que eu tô olhando pra cá. Tem uma senhorinha bem ao lado e tem uma criança também ali no entorno. Uma criança, me parece uma menina de uns 10 anos, por aí. E esse casal de famosos, ou pelo menos ele é um global, tá ali naquele amasso, aquele beijo, sabe aquele beijo que você fala, uau, né? Ok. Só que conforme ele abraça a moça que tá com ele, a mão não fica nas costas, ele vai direto com a mão no bumbum dela. Só que não é simplesmente apoiar a mão no bumbum, ele vai descendo cada vez mais a mão. E ele até faz um movimento, sabe aquele movimento que encaixa mesmo assim, né? E aí que veio a questão do vídeo, né? Olha isso. E virou um grande bololô em relação a comentários, porque obviamente cada um tem uma interpretação disso. Milhares e milhares de comentários. Eu comentei deselegante e vulgar. E porque a pergunta foi, eita, como beijam e que beijo, não é? Eu comentei, deselegante e vulgar, teve 1.500 curtidas até agora no meu comentário, enfim. E disso gerou, a partir do meu comentário, geraram outros comentários, né, de outras pessoas ali, uns 70 comentários, algo em torno disso. E óbvio que teve gente que, né, concorda com o meu ponto de vista, tem gente que não, e tá tudo bem, tá tudo certo. E aí teve um comentário assim, é engraçado esse negócio, né? Um homem comentou assim, inveja, né? Porque eu comentei deselegante e vulgar, ele disse que eu estava com inveja. Uma outra mulher também falou que eu estava com inveja, porque não era você no lugar dela. E 3 comentários, na verdade, 2 me chamaram a atenção, mas não bastante. Um falou santa, né? Porque eu tô falando que, então, que eu era santa, óbvio que ironicamente, criticamente. E o outro disse freira. E comentários tipo, como assim, né? E aí, ok. Mas o que me trouxe aqui foi que uma pessoa me comentou, eu não tô achando o comentário dela aqui, mas ela disse assim, freira, santa, algo assim, pra mim. E depois ela disse, aí ela foi no meu perfil, e ela disse, e é sexóloga. E é esse o ponto que eu estou aqui. Bem, eu até fiz uma notação aqui. Quando eu falei quando eu falei deselegante e vulgar, eu falei em relação ao comportamento. Em público, né? Até quando comentaram ali que eu devia estar com inveja, ou porque não é você, não é inveja e nunca seria eu ali. Com absolutamente ninguém.
porque em público, intimidade, seja lá o que for, a gente não faz em público. O nome já diz, né? Então tem um limite, é uma linha muito tênue entre carícias, demonstração de carinho e de carícias em público e no privado. Aí, não é uma questão de regra, é uma questão de bom senso. E isso, cada um tem o seu. É aquela coisa de meu corpo, minhas regras, meus comportamentos, minhas regras em relação a qual é o meu limite, qual é o meu senso de até aqui tá legal, a partir daqui não está mais legal. Por mais que a gente evolua, né? Vê aí todo esse movimento sexual, mas tem alguns movimentos e para um grupo de pessoas, e ele não é pequeno, que apesar de ainda vai ter alguns comportamentos bastante tradicionais. Independe de quem seja, independe da profissão, independe de 1 milhão de fatores. E este é o meu caso. Quando ela colocou essa questão de freira, santa, mas a sexóloga, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? E é por isso que eu estou aqui, justamente para essa questão. Como eu disse, quando a gente está ali numas carícias mais apimentadas, a gente e está em público, por exemplo, a gente tem que prestar atenção. Aliás, né? Carícias mais apimentadas e público não é uma coisa que combine muito bem, né? Agora, entre quatro paredes, vale tudo? Até já fiz vídeo sobre isso. Entre quatro paredes, vale tudo? Vale, desde que também haja o consentimento, né, das partes. Então, não é uma questão de pudor, é uma questão de bom senso, né? Não é uma questão de ser freira. Como diz a música da Rita Lee, né? Em algum momento ela diz lá, santa, puta. Não é uma questão de ser santa nem de ser puta. Porque todo mundo pode ser o que quiser. E pode ser as duas coisas, santa e puta. Mas santa no seu devido lugar e momento e puta no seu devido lugar e momento. Então, não dá para ser santa onde tem que ser puta, não dá para ser puta quando deve ser santa, né? E então essa é a questão. Então vale tudo? Vale tudo. Não é uma questão de pudor. E quando você pontua algumas questões, são várias outras questões. Não é uma questão de estar com inveja. Estar com inveja é um comentário tão raso, tão pobre, tão sem razão, sem fundamento. É aquela coisa de, sabe, briga de criança, que um fala, ai, como você é bobo. Não, bobo é você. Sabe, você não tem elementos a colocar ali. É vazio. É desarrazoado. Não tem porquê. Então, nem vale a pena. E só trouxe essa questão justamente pela questão da sexóloga. Independente de ser sexóloga, de ser, seja lá o que for, a gente tem que respeitar o coletivo. A gente tem que respeitar o local onde estamos. Ainda que seja um espaço público aberto, a rua. Intimidade é intimidade. Passou do limite do bom senso ali, a gente tem que olhar
né, com outros olhos a questão. Então, é sobre isso. Quando a gente... E aí entram várias questões, né? Ah, não, mas cada um faz o que quer, como quer, do jeito que quer, quando quiser, bababá. Alto lá que a coisa não é assim. Por exemplo, se fosse tão assim, a gente não teria que descaracterizar as palavras, porque o algoritmo dá uma travada. Então a gente escreve hoje, por exemplo, sexo descaracterizado, é S3XO, SEX0, né? Arroba. Ontem, por exemplo, eu fiz um vídeo que eu falei sobre porquice. Eu sei que porquice é com C, mas dava uma travada ali. Então eu escrevi porquice com 2 S's. Então a gente sabe, por exemplo, no meu canal aqui no YouTube, eu tenho vídeo que tem mais de um único vídeo, curtinho por sinal, mais de 500 mil de visualização. E eu não posso monetizar meu canal. Sabe por quê? Porque quando eu entro lá nas regras do YouTube, por exemplo, traz como conteúdo adulto. Conteúdo adulto não monetiza. Então eu teria que fazer todo um remeleixo aqui no canal para poder monetizar. Então a gente vê o quão tradicional, a começar pelas tecnologias aí, pelas plataformas, são. Então vale tudo? Não vale tudo. Não vale tudo. Então, e até palavras muito simples, muito simplórias, como, por exemplo, porquice. Eu tenho que escrever errado para o negócio funcionar. Ontem eu vi escrito num vídeo, suicídio. Só que para não bloquear aquilo, estava escrito com C cedilha em todos os sons de S, com C cedilha. E aí as pessoas acham que tudo pode ser exposto, tudo pode ser feito onde, quando, de que jeito quiser, e que ninguém tem o direito de emitir uma opinião dizendo que aquele comportamento é deselegante. As coisas estão muito bagunçadas. E o ponto principal é trazer essa questão de, mas é sexóloga? Sexóloga tem que aceitar tudo? Não. Você, moça, que teve esse comentário infeliz, e mais infeliz ainda, porque é uma pessoa da televisão que fez esse comentário, né, em cima do meu comentário, e que disse, mas como assim? É sexóloga? E é de uma emissora de TV. Alto lá, né? Eu não preciso, por ser sexóloga, e por não ser também, mas por ser sexóloga, eu não preciso vulgarizar. Eu não preciso usar, inclusive, termos chulos só porque eu falo sobre sexo e sexualidade. Eu não preciso descer o nível para elevar as curtidas. Porque se depender disso, tô fora. Carta fora do baralho. Não desço o nível para subir curtida. Jamais. Então, é respeitar. Respeito. Tudo se baseia em respeito. Você pode fazer tudo. Você pode, aspas, né? Enfiar a mão onde quiser. Como no vídeo. Até, nossa, desde que você esteja num lugar apropriado, né? Como, por exemplo, né? Um outro recorte, festa da firma. Ah, é festa da firma, a pessoa vai lá com uma roupa inadequada, ela bebe além do limite.
ela sobe na mesa, ela faz striptease, ela fala um monte de barbaridade e no dia seguinte ela volta para trabalhar. Ah, mas era festa. Festa de firma, né? A famosa festa da firma. É uma festa mais ou menos, né? Não é aquela festa para você se divertir, chutar o balde. É para você socializar com limite, com cautela, com elegância e com tudo isso. Ah, bebeu além do limite. Qual o limite? O limite da pessoa é entornar o caldo lá. É o limite do bom senso. É o limite que cabe ali no seu ambiente, no ambiente que você está. Então, é sobre isso, entendeu? Não é sobre ser sexóloga. Porque quando eu preciso falar, ou até eu será a personagem, e eu não preciso ter inveja de absolutamente ninguém. Aqui, que comentário pobre. Olha que coisa pequena. Comentário apequenado. Basicamente não, totalmente desnecessário. Sabe conversa de criança que não tem argumento? É você, né? Completamente sem porquê. Mas saber se portar, isso sim, como eu já mencionei, aos lugares, os momentos em que você precisa se comportar, é exigido que você se comporte como uma lady. E há momentos, lugares e pessoas onde você pode, onde é permitido que você se comporte como uma puta, se você quiser. Se você quiser. Mas há lugares que mesmo que você queira, você não pode, não deve se comportar como tal. Então é sobre isso. Para ser sexóloga, eu não preciso, não vou nunca descer o meu nível e achar que vulgaridade é normal. Faça tudo o que você quiser. A baixaria que não seria baixaria, mas porque baixaria nesse cenário, né, do sexo, da sexualidade, não existe baixaria. Se existe consentimento e local certo. Hora, local, né? Não existe baixaria. Porque existe entrega, existe intimidade. Baixaria é você ter práticas ou insinuar ou passar ali do limite do aceitável em público, quando deveria fazer parte do privado, né? Carícias mais intensas, elas partem, já é o primeiro passo, o primeiro degrau das preliminares, como estava ali. E aí? A criança que estava ali, é isso? A idosa que estava ali, é isso? Ah, mas meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Onde? Quando? Né? Alto lá, que a coisa ainda não está tão bagunçada assim. Ainda que exista aí um movimento, uma galera que acha que tudo pode, quando quiser, onde quiser, e vão ter que me aceitar, vão ter que me engolir, né? As minhas exposições, as minhas revelações íntimas sexuais em público. Não. Faça entre quatro paredes. Vai para uma casa de entretenimento adulto, vai para uma casa de swing, vai para onde você quiser.
Mas em público não é uma questão de ser moderna, não é uma questão de ser sexóloga, não é uma questão de do que quiser. Teve um comentário que a pessoa escreveu assim para mim, em pleno 2023, e eu respondi algo tipo, nem que fosse, não é questão de ser 1500, lá dos anos de 1500, ou 2500. Bom senso e respeito não é uma questão cronológica. É uma questão de bom senso e respeito. Além de ser sexóloga, antes de ser sexóloga, eu já tinha outras tantas formações. E o pós-sexóloga, eu já tenho outras tantas formações e estou em formação. Estou no ambiente jurídico. Já pensou? Eu no ambiente jurídico, com linguajar que tudo pode, termos inapropriados que eu trago, inapropriados dentro de cada cenário, bem colocado isso, que eu trago da sexologia. Eu não posso entrar no ambiente jurídico trazendo linguagens e exemplos e normalizar isso no ambiente jurídico. Como o que eu trago do ambiente jurídico trazer para sexologia. Mas eu posso fazer o que eu estou fazendo, juntando a sexologia com direito e trabalhando aí. Isso eu posso. E isso não tem nada a ver com o que passa do bom senso, o que passa do limite, o que passa do aceitável, o que passa do respeitável. Porque não é sobre, neste caso, não é, porque eu sempre falo, né? É sobre nós, não é sobre o outro. Neste caso, não é só sobre nós. É sobre quem está no entorno. É sobre o coletivo. Estar no ambiente público, com idosos, com crianças, com tantas outras pessoas, que é o coletivo. E eu não posso, né? Modo de dizer, a gente não pode, qualquer pessoa, a gente não tem o direito de fazer com que os outros aceitem aquilo que pra gente é normal, mas que tem um limite do bom senso, do respeito, do equilíbrio ali. A gente só vai ser respeitado, seremos respeitados na justa medida que a gente respeite os outros. Caso contrário, não tem como. Não tem como. Respeito é uma via de mão dupla, sabe? Vai e volta. Não adianta querer ser respeitado em todas as esferas aí, se a gente não respeita. Sabe aquela frase de vai ter que me engolir? Isso nunca vai funcionar. A gente conquista espaço, a gente conquista respeito. Nunca é goela abaixo. É uma conquista. Vai e volta. É uma troca, é uma parceria. Sabe? Então, quando estiver no coletivo, é sobre isso. E uma sexóloga volta a falar, esse é o motivo do vídeo. Uma sexóloga não precisa, não tem porquê entender, aceitar, compactuar, coadunar com comportamentos inadequados, que deixe à margem o bom senso, o equilíbrio, o respeito. A gente pode falar, e não só falar, fazer sacanagem.
aspas aqui, putaria. Na hora certa, no momento certo, né? Você pode se pendurar no lustre. Você pode fazer todas as posições do Kama Sutra. Mas alto lá. Alto lá. Então, não é uma questão de inveja, não é uma questão de ser santa, não é uma questão de ser freira. Eu não preciso ser freira. Nem de longe sou. E não preciso ser puta. Posso ser as duas se quiser. Ou nenhuma das duas, se assim também quiser. Então, presta atenção. Presta atenção, né? E aí a gente vê o quão tão esvaziado estão os argumentos das pessoas, bem como o posicionamento das pessoas, bem como o comportamento das pessoas. Tudo pode? Nunca. Tem coisas que vão sempre ser o modo tradicional, e respeito é um deles. Mas como é que a gente faz as pessoas entenderem isso, né? Nem todo mundo tem os mesmos olhares, valores. Nem todo mundo aprendeu pela mesma cartilha. Isso é fato. Então, não adianta querer, né, que as pessoas entendam exatamente como nós. Seria uma violência até querer que o outro pense como eu. Ele não estudou pelas minhas cartilhas. Beijo pra vocês. Uma sexóloga não fala só de putaria, de sexo, tá? Então, para quem acha que precisa descer o nível, baixar o nível, para quê? A troco de quê? A gente pode falar de sexo, as mais profundas sacanagens, práticas, fetiches, sem usar uma palavra de baixo calão, uma palavra vulgar, né? Essa é a diferença até de muitos profissionais do sexo. Profissionais no mais amplo leque, né? Um arco alargado. É isso que difere tantas questões. Tem profissionais na minha área, agora profissional do sexo na área da sexologia, que eu falo, não, esse termo, putz, isso aí deu ruim, né? Eu não falaria, eu não usaria. E tem outras que eu falo, e aí, não. Porque a gente também segue os colegas de área, né? E não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de se identificar ou não. Então, tem uns que eu falo, tem conteúdo, sabe pra caramba, mas a forma como expressa, não. A mim, não cabe, não encaixa. Tem outros que eu falo, nossa, é isso. Tem o mesmo conteúdo da anterior, só que a forma como expressa é completamente diferente. Completamente diferente. No meu radar da sexologia, eu tenho muito mais, aliás, muito menos, né? São pouquíssimas, conto numa mão. As que eu falo, é essa, me espelho nessa, me espelho naquela, né? Então,
a gente tem que achar quais são os nossos... as pessoas, os profissionais, ainda, obviamente, da mesma área, né? Que a gente se identifica. Tem sexólogas, né? Sexólogos homens também. Tem sexólogas elegantíssimas, chiquíssimas, daquelas que eu olho assim, que eu vou olhando, vou consumindo ali o conteúdo, que eu falo, que elegância, que postura. Tem outras que você fala, tem o conteúdo, mas a forma como traz, de repente, não é para mim. Aí entra uma questão, quem tem mais público? É só a gente olhar para o que o país consome. Aí a gente vai ver. Simples assim. Não é uma questão de melhor ou pior. É uma questão de estilo. Simples assim. Então, dizer que o sexólogo ele tem que aceitar tudo, não tem. Não tem. Então, bora. Bora e bora que esse trem, às vezes, ele fica meio, né, bagunçado aí. A coisa tá bagunçada. Limite, respeito, bom senso, equilíbrio, faz parte, ainda que estejamos falando de sexo, de sexualidade, do que for. Respeito ainda é a linha mestra das relações humanas. Pelo menos a minha. Beijos.